Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje estamos aqui mais uma vez, eu e o meu gato Giló. Fala lá, Gil. Fala lá, Giló. Para nosso encontro, né, de o Evangelho no Lar. Como vocês sabem, esse daqui é uma playlist do nosso canal em que a gente faz prece regularmente, né? Semana estive viajando, cheguei agora há pouco do trabalho, né? E deu tempo ainda correndinho de vir até aqui e começar a prece. O Giló estava com saudade, 3 dias fora de casa. Aí ele vem aqui pra cima, a gente coloca uma musiquinha e ele vem ouvir as músicas que ele gosta e rezar com a gente, tá certo? Como vocês sabem, essa playlist é uma playlist em que a gente faz o Evangelho no Lar, que é uma proposição espírita, e por conta disso a gente usa esse livro aqui, o Evangelho no Lar, desculpa, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. A gente também tem usado como livro base, e eu digo livro base porque são 3 livros que a gente lê, né, aleatoriamente, de certa maneira, e aí a gente vai fazendo o arrazoado desses livros, né? E aí a gente comenta então e depois faz a prece. Ah, sim, e esse livro aqui é um livro do Francisco Cândido Xavier, né, famoso Chico Xavier, e pelo espírito do Emmanuel, que era o mentor dele, né? Um dos mentores dele, né? E aqui também a gente usa esse outro livro aqui, que é do Sri Prembaba, Flor do Dia, né? Mensagens de Amor e Autoconhecimento. É um livro que tem umas mensagens bem legais, bem organizadinhas e interessantes. E eu estava aqui me preparando hoje para começar a fazer a prece, um monte de coisa aconteceu, um monte de coisa. Impressionante. Fiquei até. O computador deu uma pane e desligou sozinho. Foi uma coisa. Depois o defumador apagou. Depois o defumador caiu. Depois que eu consegui ligar tudo. Depois que eu consegui ligar tudo. O sistema não carregava o navegador que eu estou acostumado a usar para gravar. Aí vieram algumas vezes, vai fazer hoje a prece? Vou fazer hoje. Até que eu falei, pontuei, não, aconteça o que aconteceu, eu vou fazer a prece. Mesmo que eu não grave, eu vou fazer a prece. E aí como eu entrei um pouco atrasado, né? Entrei um pouquinho atrasado em função de tudo que aconteceu, mas estamos aí. Tá certo? O Giló aqui do meu lado. Né? O Giló tá aqui. Eu fico 3 dias fora, ele fica com saudade. Aí eu chego, ele vem pra cima. Enfim, ele é meio... Como é que é? Tímido. Ele não gosta de aparecer. Bom, como vocês sabem, eu estava aqui meditando um pouquinho, né? Eu faço alguns minutos de respiração profunda, né? Brincadeiras à parte. E aí quando a gente abre a câmera, então eu já tô, vamos dizer assim, num outro estado, vamos dizer assim, né? Que é mais calmo, mais tranquilo, e isso é importante. É importante a gente se desconectar do nosso dia, né? Do nosso dia que foi corrido, a gente teve um monte de pensamentos, né, de coisas que passaram pela nossa cabeça, e a gente vai se desconectando disso para a gente entrar nesse esquema da prece. Tá certo? Então é isso. Então a gente pode começar a partir de agora, então, a evocação dos nossos bons amigos, tá certo? Aqui ao fundo a gente está ouvindo um artista chamado Johnny Easton com a música Life Song no site Upbeat. Vai estar aqui na descrição do vídeo para depois vocês acompanharem. Se vocês quiserem, vocês também podem baixar essas músicas e ouvir depois, tá bom? Então vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui presentes para desenvolver a nossa prece.
pedimos humildemente a vossa companhia para que possam orientar os nossos pensamentos, para que nós possamos aproveitar esse momento da melhor maneira possível. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, a saúde, e agradecemos também a presença dos bons espíritos. Que vós, os bons espíritos, possam orientar os nossos pensamentos e fazer com que compreendamos a profundidade e a grandeza desse momento em específico, segundo a graça de Deus. Assim pedimos a vossa companhia e agradecemos a Deus por todas as benesses que recebemos. Sendo assim, oramos em uníssono. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Uma descarga forte, hein, gente? Que isso? Vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo. Página 152. Meus amigos, tenho ouvido muitos dentre vós dizerem: como posso fazer a caridade se muitas vezes nem mesmo tenho o necessário? A caridade, meus amigos, é feita de muitas maneiras. Podeis praticá-las em pensamentos, em palavras e em ação. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que desencarnaram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, ao dirigir aos vossos companheiros todos os dias alguns bons conselhos. Aos homens aflitos pelo desespero, pelas privações, e que ofendem o nome do Altíssimo, dizei-lhes: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi, respondei: Deus tem para todos nós uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores de última hora. As criancinhas que, já viciadas pela maldade dos mais velhos, vão se perder pelos caminhos, prestes a ceder às más tentações, dizei-lhes: Deus toma conta de vós, meus queridos pequenos, e não temais em repetir-lhes sempre essas doces palavras. Elas acabarão por germinar em sua jovem inteligência, e em vez de pequenos desculpados, os viciosos, tereis feito homens. Isso também é uma forma de caridade. Muito dentre vós também vos dizem: somos tantos na terra, Deus não pode ver a cada um de nós. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, vosso olhar não abrange milhares de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos observa da mesma maneira. Ele vos deixa usar o vosso livre-arbítrio. Como deixais esses grãos de areia se moverem ao sabor do vento que os dispersa? A diferença é que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela vos dará somente bons conselhos. Às vezes poderei entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala.
mas ficais certos de que ela pode mas ficais certos de que a pobre desprezada se fará ouvir, assim que observardes que ela perceba em vós a sombra do remorso. Escutai-a, integrai-a e com frequência achareis consolo no conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada novo regimento, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou a minha, esse ensinamento do Cristo. Amai-vos uns aos outros, praticai-o e reuni-os ao redor desta bandeira e recebereis a felicidade e a consciência. Engraçado, né? A gente tá falando assim de fazer a caridade, praticar a caridade, e obviamente a gente tá falando daquela caridade que não está diretamente relacionada com dinheiro, né? Mas há que se pensar uma coisa, né, que me ocorreu aqui agora. É muito difícil cada vez mais a gente fazer caridade, porque cada vez mais a gente está vivendo num regime tão rápido de coisas, e a gente quer acelerar tantas coisas numa ansiedade tão grande, que a gente está perdendo o costume de observar as coisas como elas são no todo, né? Na maioria das vezes a gente, sabe, passa pelas coisas superficialmente, sempre com o objetivo de, né? Ou seja, a gente está sempre correndo, porque tem que entregar o trabalho, porque, enfim, e a gente acaba nem percebendo de fato o que é que a gente está vivendo, né? Então, isso naturalmente acentua essa situação de descaso, de insensibilidade de muitas pessoas, né? Porque parece que as pessoas estão cada vez mais duras, né? A gente nota isso muito quando a gente vai morar numa grande cidade. Você, por exemplo, se cresce no interior e não sei o que, aí você vai morar numa grande cidade. E aí você percebe que parece que as pessoas estão estressadas, nervosas, elas estão sem tempo, elas estão, sabe, esbaforidas o tempo inteiro, enfim, elas estão querendo cada vez mais acelerar, é como se elas quisessem acelerar o tempo. E aí, obviamente, isso nos cega, como a gente já bem sabe, já falou algumas vezes em outros vídeos, né? A gente fica cego, porque a gente não vê a coisa acontecer. E é muito importante que a gente tenha um controle, né? E também um autocontrole para saber, olha, o que está acontecendo comigo nesse momento, né? Ou seja, eu tenho que me aproximar do agora cada vez mais, né? E obviamente, né, analisando essa situação de, por exemplo, manter a calma, vamos dizer assim, olhar mais para si mesmo, cuidar mais de si mesmo, né? Isso vai fazer o tempo dilatar um pouco mais, né? E a gente vai começar a ter um pouco melhor, uma noção um pouco melhor do tempo passando, enfim, né? Agora, se você está sempre correndo, se você está sempre acelerando, se você está sempre, né, querendo terminar logo, entregar logo, enfim, vencer logo, sair logo, chegar logo, enfim, se você está sempre nessa correria, naturalmente você não está prestando atenção no todo, você está prestando atenção só numa parte, está colocando foco numa parte menor, vamos dizer assim, né? E aí naturalmente parece que o tempo passa mais rápido, parece que de fato você tem menos tempo para tudo. E aí isso é muito sintomático quando você vai morar em grandes cidades, como eu já disse, né? Então, obviamente, quando a gente fala de caridade, a gente tem que pensar antes que o primeiro alvo da nossa caridade é nós mesmos. Não dá para você querer frequentar um lugar, ou enfim, né? Enfim, pretender uma atitude caridosa se você obviamente nem se cuida, se você obviamente nem está, vamos dizer assim, se satisfazendo em primeiro lugar, né? Você não está bem de jeito nenhum,
porque você está sempre correndo, não sei o que, ela é muito difícil que você tenha disponibilidade para praticar caridade. Lembre-se daquela frase do próprio Emmanuel que diz, né? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, assim, se você não tem paciência, se você não tem, enfim, se você não tem dentro de você aquele carinho, aquela coisa que, né, que você recebeu dos seus pais, ou enfim, dos seus tutores, naturalmente, se você não recebeu isso, ou seja, essa maneira de enxergar a vida e ainda está na ilusão da pressa, né, do ganhar dinheiro a qualquer custo, do vencer a qualquer custo, né? Naturalmente, né, você não vai ver o tempo passar, né? Então é muito importante que a gente, vamos dizer assim, tenha tido a oportunidade de passar por essa experiência de prestar atenção no tempo, né? Prestar atenção em, poxa, como é que eu tô vivendo a vida? Tá boa, não tá boa? Sei lá, tenho namorado ou namorada, tenho esposa ou esposo, tenho filhos ou não tenho filhos, enfim. Começar a pensar isso para ver o que isso, né? Quais dessas coisas são do seu interesse real, né? Assim, poxa, isso eu gostaria de ter tido realmente e tenho. Porque quando você vai fazendo uma análise disso e vai percebendo que você vive uma vida que é sua, vamos dizer assim, ou seja, que houveram muitas coisas que foram construídas em torno dos seus anseios, naturalmente isso te dá um pouco de calma e naturalmente isso permite que você sinta uma certa satisfação. E isso é muito importante, porque quando você vai para um fronte para fazer qualquer gesto caritativo, né, seja oferecer um almoço, seja oferecer uma palavra, seja, né, quando você vai fazer isso por caridade, né, você naturalmente, né, acaba tirando dessa situação, né, essa conceituação de que né, em última análise seria, né, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem para ter esse estofo, né, para fazer bem ao outro, né. Se você está infeliz numa situação e não tem como resolver essa situação, o que naturalmente vai acontecer é que você vai ter uma vibração mais pesada, mais densa, né? Então é legal a gente pensar sobre essa ótica da boa vibração, né? Porque é aquela história, né? O outro às vezes ele pode até tentar te enganar, sabe? Ele pode até, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer? Sei lá, sabe? Criar um simulacro de que é uma pessoa calma, de que é uma pessoa tranquila, pacienciosa. Ela pode até pensar que ela é isso, né? Mas de fato mesmo, a gente precisa ter alimentos que a gente vai acumulando segundo as nossas experiências, né? Para a gente ter certeza de avaliar uma situação e perceber que fulano de tal, por exemplo, não está simplesmente se esforçando para ser calmo. Ele é calmo ou calma, né? Eles pessoas mais equilibradas, porque a natureza emocional e mental desse indivíduo é de uma natureza calma, entende? Então é, é importante a gente pensar sobre essa ótica, né? Porque eu sempre digo o seguinte, e vou repetir mais uma vez aqui: se você não estiver bem, é muito difícil você ajudar o outro com eficiência. É muito difícil, porque você não, né? Às vezes você está simulando que está bem, né? Tá dizendo para todo mundo que tá bem, que não sei o que é uma pessoa feliz, que não sei o que lá, e às vezes não é, né? Às vezes o interno lá tá complicado, né?
Enfim. Bom, gente, agora veio a mima também. Já já vai sair briga aqui. Bom, gente, então vamos fazer uma prece. Eu gostaria de fazer uma prece pedindo uma prece pelos amigos, né? Ah, eu não disse que ia sair briga, eu disse. Vamos pedir uma prece pelos amigos. E eu não vou comentar especialmente, mas enfim, tá? É importante que a gente faça uma prece pelos amigos, por aquelas pessoas que estão próximas a gente e que de certa maneira estão na mesma, vamos dizer assim, na mesma ambiente, né, vibratório que a gente. Tá certo? Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Pedimos aos bons espíritos que abençoem os nossos amigos, orientando os seus passos e permitindo que eles também encontrem a luz necessária em suas caminhadas. Que nós, amparados pelos bons espíritos, possamos praticar a caridade em relação a eles, seja ouvindo-os, orientando-os, abraçando-os e de alguma maneira favorecendo para que eles tenham situações favoráveis a eles, permitindo que eles também possam se elevar. Afinal de contas, amigos são aquelas pessoas, aquela família, né, que nós escolhemos para viver e conviver ao lado. Por isso peço humildemente a vós, os bons espíritos, que tragam aos nossos amigos a saúde, a paz, o amor e a prosperidade. Que assim seja, graças a Deus. A leitura que saiu, página 30. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso, portanto, saber que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. É interessante a gente pensar isso, né? Que às vezes a gente, em relação, falando aí dos nossos amigos, né? A gente não pensa isso, né? A gente simplesmente está do lado deles. A gente nunca pensa, mas o que será que o meu amigo vai pensar? Ou seja, o que será que o meu amigo pensa a respeito disso? Será que ele não, sei lá, não poderia como é que eu digo isso? Que
enfim, né, a gente precisa, na verdade, um autocontrole, né, a respeito de si mesmo, né, ter uma capacidade de autoobservação sobre si mesmo, né, porque também quando a gente, eu sei que quando a gente está do lado do amigo, a gente não pensa no que vai falar, no que vai fazer, na maioria das vezes, quando é amigo mesmo, né, você simplesmente está ali do lado, na completude do lado daquela pessoa, você não está mensurando o que vai acontecer naquele encontro, né? O que é uma pena também em muitos casos, porque ao passo que você convive cada vez mais com aquela pessoa e de certa maneira mantém uma postura vamos dizer assim, mais alinhada com os pensamentos cristãos, né? E também, não só isso, mas um pensamento que assim, bom, que imagem será que o meu amigo terá de mim, né? Ou seja, que exemplo legal eu poderia dar para que o meu amigo seguisse, né? Afinal de contas, ele é meu amigo. De uma maneira caridosa, né? Sem enfrentamento, sem crítica, sem esse tipo de coisa, né? Até porque um amigo que é um amigo de verdade não tem problema nenhum, né? Você pode ser e fazer o que você quiser, né? Afinal de contas é um amigo, mas né? Como é importante, né? A gente, como seria importante, né? A gente ter uma consciência maior da nossa postura em relação ao mundo, em relação aos nossos amigos, né? Para que eles de algum jeito, né? Eles se sentissem inspirados pela figura, né? Pelo nosso comportamento, pela nossa conduta, né? Isso seria uma coisa legal se a gente pensasse isso, mas geralmente a gente não pensa, geralmente a gente, né, do lado do amigo a gente fala um monte de bobagem, às vezes a gente deixa de dar bons exemplos aos nossos amigos, né? Porque simplesmente ali você está naquela euforia do encontro, né? E enfim, é natural, né? Você não se preocupar com a presença do seu amigo, né? Você simplesmente está do lado do seu amigo. Mas e eu falo dessa questão de prestar exemplo porque às vezes isso pode inspirar uma tomada de decisão diferente em relação à vida, e é isso que é muito importante, né? Vou dar um exemplo para trazer para o simples. Imagina que eu, sei lá, arrumo um amigo num bar, né? E aí eu acabo indo, enfim, acabo acompanhando esse cara para tudo quanto é lugar para beber, né? O tempo inteiro. E acabo até, sei lá, me desvirtuando a minha vida por causa da bebida, né? Aí naturalmente você tá ali do lado, né, do teu amigo e tá tudo certo, ninguém questiona nada, ninguém pensa sobre nada e simplesmente daqui a pouco tá todo mundo se acabando na cachaça, né? Ao passo que se a gente, vez por outra, se preocupa com a nossa postura em relação aos amigos, né, a gente naturalmente poderia, no exemplo anterior, né, dar um exemplo para o nosso amigo, né, chamar a atenção, falar, olha, será que não é melhor a gente fazer diferente, né, para que a gente não incorra em mais erro, para que a gente não fique meio perdido, né? Mas isso tudo passa por aquela coisa de a gente pensar, como é que eu estou vivendo? O que é importante para mim? Será que isso faz sentido? Né? E obviamente a gente ter um tempo, né, para a gente perceber o entorno, que naturalmente a gente já disse aqui anteriormente que quanto mais esse modelo de tem que ser rápido, tem que entregar, tem que correr, não sei o que lá, quanto mais ele vai tomando conta das pessoas,
mais complicado está sendo a gente desenvolver a nossa espiritualidade, porque não dá tempo nem de olhar pra gente. Quando eu vejo já deu de noite, e aí você tem que acordar de manhã porque você tem que trabalhar, e quando eu vejo já tá de noite de novo, né? E uma coisa emenda com a outra e a gente acaba, vamos dizer assim, sendo tragado, né, por esses processos da vida, por esses processos de falta de tempo, falta de dinheiro, falta de prazo, né? Enfim. Vamos fazer uma prece por nós mesmos, né? Pelas nossas dificuldades, pelos nossos desafios. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, abençoa os nossos caminhos e as nossas vidas. Pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que nos tragam ou nos insuflem boas ideias para que nós possamos compreender o quanto antes as nossas necessidades, para que vós, os bons espíritos, né, possam de algum jeito orientar os nossos pensamentos para os nossos grandes e verdadeiros encontros, que são momentos de extrema paz e tranquilidade. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Página 31. Amor desperto. O amor desperto é um fluxo contínuo de compaixão. É quando nos colocamos no lugar do outro e sentimos a dor dele, quando reconhecemos o potencial adormecido no outro e damos força para esse potencial se manifestar. É uma vontade sincera de ver o outro brilhar, de ver o outro feliz e satisfeito. É isso que eu chamo de autêntico altruísmo. A principal característica do amor desperto é a doação desinteressada. Assim como a flor espalha seu perfume e a sua beleza gratuitamente, assim como o sol espalha o seu calor e a sua luz, assim como a chuva molha a terra e a água mata a sede, a essência do ser humano ama. Que bom fosse, né? Assim, né? Mas só para concluir, né? A gente não sabe nem quem a gente é, né? Se a gente se perde até na nossa capacidade de humanidade, né? Como é que a gente vai encontrar a nossa essência, né? Negócio complicado. Enfim, gente.
Bom, gente, eu gostaria de agradecer aqui então a atenção de vocês, né? E naturalmente alguns pensamentos eles surgem, algumas reflexões podem surgir a partir disso, mas hoje nós tivemos uma prece mais tranquila, vamos dizer assim, né? Onde não houveram tantos questionamentos em função das leituras que saíram, mas enfim, o espaço está aberto, né? Para se houver algum questionamento, alguma coisa, alguma proposta, tá certo? Vocês podem colocar aqui no comentário e a gente, na medida do possível, se encontra em breve, tá bom? Em mais um Evangelho no Lar. Boa noite e até lá.